Um dos assuntos mais comentados dos últimos tempos, não à toa, é o famoso conflito que tá rolando entre Israel e Palestina. E você viu um monte de podcast o tempo todo levando gente pra falar em defesa de Israel. E parece que o Flow resolveu quebrar essa bolha, levou ali palestinos pra mostrar a visão de palestinos a respeito do conflito. Vamos ver isso aqui, ó, agora. Eu vi uma pessoa esses dias falando que os palestinos conviviam muito, que ela morava em Israel, que os palestinos conviviam muito bem em Israel, porque toda vez que ela ia num restaurante, ela falava bom dia com a atendente em árabe. Ah, eu vi esse cara, foi o André Lajarte, não foi? Eu vi ele realmente, acho que foi no Inteligência Limitada. O argumento é que não existe um apartheid de Israel contra palestinos, porque Israel, inclusive, contrata palestinos pra trabalhar nos lugares, tipo, nas mercearias. Foi um argumento que eu olhei e falei, cara, que argumento foi esse? Mas ok. Porra, cumprimentar alguém não é, tipo, uma parada básica? Você cumprimentar alguém? Então, eu fico, assim, com muitas dúvidas sobre qual realmente é o conceito de vivência humana que as pessoas têm. E fico até questionando que a nossa humanidade, o senso de humanidade das pessoas, tá em crise. Porque, cara, você liga a TV... E você vê tantas pessoas morrendo. E é tipo entretenimento. Eu vi tanto Instagram de fofoca metendo pauta em cima disso, que é, cara, entretenimento com a morte dos outros. Mas olha, eu vou além nesse aspecto aí. Se não fosse Instagram de fofoca, infelizmente, tá? Muito do que tá rolando nesse conflito a gente não saberia. Porque a mídia hegemônica simplesmente não tá falando a respeito, não tá mostrando a respeito. E quando mostra, só mostra literalmente um lado. E antes que você pense assim, poxa, Chocolate, mas você não acha o conflito perigoso? Faz a seguinte análise, presta atenção. Toda vez que a mídia mostra o conflito Israel-Palestina, olha como é que eles mostram. Palestino é só assim, ó, palestinos. E quando mostra o lado de Israel é o fulano da Silva israelense, que é pai de família, que é mãe de família. Existe um esforço absurdo para humanizar o israelense, enquanto o palestino é só o palestino. Presta atenção, isso não é à toa, meu amigo. Sabe? E aí, eu fico realmente, assim, muito preocupada sobre os caminhos que nós estamos tomando enquanto humanidade. Porque quando você tem... O Brasil leva pro Conselho de Segurança da ONU... Cara, toda fala minha vai ter, tipo, uma garrafinha de água dessa. Boa. Eu preciso ter que agradecer a produção, que já me trouxe umas 5 garrafas. Quando o Brasil leva pro Conselho de Segurança da ONU uma proposta de cessar-fogo, e aí tem 12 aprovações, 2 abstenções, que é uma do Reino Unido, que, né, basicamente dá de presente um estado de colônia para Israel, então é como se fosse uma herança. E a Rússia, que tá em guerra, não pode falar muita coisa, né? E aí você tem um único veto. De quem? De quem? Quem foi que vetou? Que é dos Estados Unidos. Por que será? E aí os Estados Unidos Por que será, né? levanta a mão pra vetar um cessar-fogo, onde tem tanta gente morrendo. E você fala, por quê? Por que um veto? E aí você faz aquele caminho do follow the money, né? Os Estados Unidos é o maior fornecedor de armas para Israel. Por que será? Presta atenção nesse raciocínio, cara. Os caras são o maior vendedor de arma para Israel. E aí eles votam contra um cessar-fogo. Então, cada arma que bate num peito como o meu, palestino, é lucro. Cada bomba que cai sobre cabeças como a minha, é lucro. Cada escavadeira para demolir casa de palestino, é lucro. E aqui vai mais um dado interessante. Existem 2 indústrias que movimentam muito financiamento de campanha nos Estados Unidos. A primeira Qual? é a farmacêutica, então te deixar doente também é uma intenção. A segunda é a bélica. Por que será? Ora, e eu não sei se vocês lembram, aqui no Brasil, o nosso querido Biloriro, que era completamente pró-armas, de quem que ele recebeu muito financiamento? Não só ele, como vários outros, inclusive o Nicolas Ferreira, se não me engano, tá? Da Taurus. Você já percebeu que os Estados Unidos estão sempre em guerra? Em algum lugar do mundo? Sempre. Então, Eles são a polícia do mundo, né? então, tem... Eles são a polícia do mundo. Essa alcunha quem deu foi você.
É engraçado, né? Os Estados Unidos é a polícia do mundo, mas se sair no Rio de Janeiro, a galera da milícia é milícia, né? Eles não são chamados de a polícia dos morros, né? Arma no Iraque, vamos invadir o Iraque. Nunca foi comprovado. Resultado, muita gente morta, um país devastado. E você sabia que no Iraque, quem mais ganhou dinheiro também foi as empresas de reconstrução do país, construtora americana? Alguém tem que movimentar a indústria bélica dos Estados Unidos, porque senão não tem financiamento de campanha. Então, o movimento do Follow the Money mostra pra gente que tem muito interesse no capital envolvido. E é por isso que eu me questiono tanto sobre a humanidade. Porque se a gente coloca o interesse econômico sobre tantas vidas que estão sendo ceifadas, tanto palestinas quanto israelenses nesse processo, não é de se realmente questionar a humanidade e o senso que a gente está tendo agora e questionar também se a humanidade evoluiu. Eu acho que não evoluiu, não. Eu sei, minha opinião sobre a humanidade não é das melhores. Eu vou me retirar. Eu vou me retirar um pouco, que eu vou ao banheiro. A quantidade de água que eu já tomei aqui. Mas eu faço uma leitura um pouco mais... Aqui eu faria uma leitura mais realista, né, de política, digamos, né, realista sobre as razões dos Estados Unidos e de Israel. Aqui eu diria o seguinte, assim... Israel tomou um golpe muito forte, sabe? Assim, no dia 7, tá falando? No dia 7. Os próprios israelenses, a agência de informação oficial israelense, ela fala em 1.500 mortos, né? Mais ou menos naquele primeiro ataque, e ela dá os nomes de, sei lá, uns 500. Né? Então, você não sabe bem quem são os 1.000 que estão faltando nessa conta, sabe? Mas dos que ela revela o nome, eles contam 90 civis e o resto é basicamente militares, que chegam a 300, dos que foram nomeados, né? Tá. Mais polícia, mais serviço secreto, Mossad, Shabak, né? Então, evidentemente, eles sofreram um golpe muito grande militarmente, quer dizer, houve muitas perdas militares. Entre os que estão presos em Gaza hoje, a maior parte é militar. Então, deve ter uns 200 militares que estão... Então, a Israel hoje está precisando refazer sua estatura, sabe, de deterrence, né? de dissuasão. Cara, isso é doido, né? Ó, se esse dado se confirma, esse dado de que na realidade morreu-se mais militar do que civil, isso é um negócio doido. Porque isso mostra quão certeiro foi o ataque do Hamas. E de fato o que ele tá falando faz todo sentido, né? É um estado que foi fragilizado, e a gente sabe que qualquer estado, quando é fragilizado, vira alvo de todos os outros, porque eles vão olhar e falar assim, eles estão fracos. Então, para poder demonstrar força, vamos demonstrar força do jeito mais boçal que for possível, né? Mas claro que é muito fácil fazer isso com apoio americano, né? De que tem uma força militar que assusta, né? Ela precisa fazer isso e não está sabendo como. Tanto é que eles estão hesitando demais com relação à entrada por terra. Eles estão bombardeando à vontade, porque isso eles têm, e Gaza não tem como se defender dos ataques aéreos. Mas a invasão por terra é outra história e... Evidentemente eles estão adiando porque eles têm muito medo dessa entrada, do que ela vai custar para eles em termos de... Então, eles precisam dar essa resposta, os americanos precisam que Israel dê a resposta, porque a força de Israel é, em parte, a força dos Estados Unidos. Não é por nada que eles mandaram 2 porta-aviões, que eles trouxeram comandos especializados em resgate de reféns, para tentar entrar. Ontem eles tentaram entrar em Gaza, comandos americanos, e já caíram em armadilhas e já sentiram o peso que seria tentar entrar, com intensidade. Então, hoje eles estão diante de um dilema, que é como reconstruir essa postura militar, sabe? Os Estados Unidos precisam dessa demonstração de força, e um cessar-fogo agora é prejudicial para eles, porque o que acontece logo depois do cessar-fogo? Eles vão começar a negociar a troca de reféns por prisioneiros. E
200 reféns é o suficiente para você esvaziar as prisões israelenses e para soltar o cerco de Gaza, para, sabe, melhorar a condição de vida de Gaza, sabe, esse montante, esse número, sabe, de prisioneiros, especialmente soldados, sabe, é o suficiente para você aliviar a vida de Gaza, para você soltar todos os prisioneiros palestinos. Essa negociação é temida por Israel, porque... O pior, né, cara, vamos fazer aqui uma análise, né, gente? Olha só, que é uma coisa muito que acontece nessa briga comunismo-capitalismo, tá? Olha só a viagem aqui. Uma das coisas que você precisa para poder marcar um estado, uma nação, um grupo como vilão, afinal de contas, eles não são como a gente, é você mostrar que a sua nação é próspera e a deles é pobre. E são pobres porque eles não são você. O que Israel faz com esse cerco de Gaza, que acontece há muito tempo, e o cerco significa basicamente embargo de coisas, então não passa nada, faz com que o país não se desenvolva economicamente falando. Então você tem uma população muito pobre, e aí você inclusive usa isso como propaganda para dizer assim, ó, tá vendo como eles não são como a gente, portanto são pobres. A gente, como é diferente, a gente prospera. Se você, de alguma maneira, quebra esse cerco e dá a chance da Palestina, como Estado, ter a chance de negociar no livre mercado, de igual para igual, que todo mundo puxa o saco, com qualquer outro país do mundo, você dá a chance deles crescerem, né? E aí essa narrativa de, olha, somos melhores, por isso somos desenvolvidos e prósperos, ela vai por água abaixo. Porque a realidade é que essa prosperidade está muito ligada a gente está sendo ajudado por um país que tem interesse na região, que é os Estados Unidos, né? Que tem interesse em toda a região do mundo, e eles estão nos ajudando a manter os outros na sola da bota. Aí é mole, né? Qual é o governo israelense, entendeu, que vai pagar o preço de ter que fazer essa troca, entendeu? Então o veto, para mim, tem muito mais esse caráter. Nós não podemos sair por baixo, nós precisamos... Então, por enquanto, eles estão demonstrando a sua força militar com esse castigo aos civis, sabe? Mas que a cada dia vai mudando um pouco a opinião pública. A cada dia as pessoas no mundo vão dizer, pô, já deu, né? Já deu de criança, já deu de mulher, já deu de ataque pelo ar, entendeu? Você quer destruir o Hamas, você tem que entrar por terra para destruir o Hamas, você não vai destruir ele pelo ar, né? Então esse peso, esse equilíbrio, né, tá muito difícil para eles. E o Hamas, muito claramente, ele está só esperando a entrada por terra, entendeu? Então essa é a minha leitura de equilíbrio assim militar e os americanos estão assustados porque eles estão perdedores na Ucrânia, né? Eles apostaram muito na Ucrânia. Tem isso também, né? É verdade o que ela falou sobre... É porque, e se a gente for parar pra pensar, né, galera, tem outro ponto, né, que, tipo assim, os Estados Unidos, eles chamam isso de guerra por proxy, né? Eles vão lá, apoiam, mas no fim das contas, eles não podem entrar com força no conflito, porque eles são a nação estrangeira. O máximo que eles podem fazer, e o mínimo é tentar tornar esses países que não são membros de ONU, por exemplo, de uma aliança militar, tentar torná-los uma aliança militar para poder justificar o famoso, se atacaram um país da aliança militar, a gente tem que defender, porque afinal de contas isso é uma aliança militar, né? Enquanto isso não acontece, eles não têm uma justificativa direta para atacar. Então eles só podem financiar com essa desculpa de paz, piriri, pororó. É muito doido, né? O complexo militar americano e tal, que eles estão contentes porque eles estão vendendo arma e tal. Isso é verdade, mas a Ucrânia vai sair destruída e a metade da Ucrânia vai ficar com a Rússia. Esse vai ser o resultado final. Rússia e China saem fortalecidos em relação ao poder americano por causa da Ucrânia. E tem algo que tem a ver especificamente com o complexo militar, que já estava sendo apontado em relação à Ucrânia e agora está sendo apontado em relação a Israel. O Ocidente não tem mais munição para mandar para a Ucrânia. Ora. E eles têm medo de uma operação militar por terra porque eles temem não ter munição para dar para Israel. Caralho, e para os dois ao mesmo tempo, menos ainda, sabe? Enquanto isso, a Rússia superou o Ocidente em produção de munição e, pelo jeito, o Kim Jong-un da Coreia do Norte, quando ele visitou a Rússia, pelo jeito ele teria dado para eles um estoque a mais da munição de tanque, que é a principal na guerra
como essa que está acontecendo na Ucrânia e tal. Então, há uma crise também no plano militar que toda a Europa, ela praticamente se desarmou completamente porque entregaram tudo que tinham para a Ucrânia, né? Então, há um medo aí do que pode acontecer militarmente na região, porque assim, se a coisa apertar demais, a guerra pode se expandir, ela pode envolver o Líbano, ela pode envolver o Iêmen, pode envolver o Iraque e, finalmente, pode envolver o Irã. Aí você tem uma guerra semi-mundial, se não mundial, né? Não, cara. Então, tô Assim com não, você, vai. tô com você. Pô, nessa. que desânimo! Ainda não! A Olha gente que tá eu tô- quanto tempo aí? Deixa isso pro final! Eu tô com você nesse anão, mas... Eu mas é um ouvi, risco real. eu ouvi esses dias uma teoria de que é o seguinte: a gente teve mais de 600 alvos, né, dentro de Gaza. E aí há aquele argumento que você trouxe de que pode armar em cima para poder jogar. Cara, vamos lá. Se a gente teve mais de 600 alvos bombardeados em Gaza, e se todos eles fossem base do Hamas, então a gente está falando de uma das maiores potências bélicas do mundo. O que não é. Porque se tudo é base do Hamas, hospital, escola, creche, casa... Então, o que disso é justificativa, de fato é base do Hamas. Porra, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente, ó. Vou falar uma coisa aqui real pra vocês, gente. Eu já tive a chance de conhecer militares, tá? Militares do Brasil, tá? Militares de setores estratégicos. Vou falar uma coisa pra vocês, gente. Mano, essa galera não é tudo isso não, cara. Esse pensamento estratégico militar aí, que a galera puxa o saco, eu vou falar pra vocês. Não resiste à opinião pública, gente. Juro pra vocês. Juro pra vocês. Qualquer jornalista minimamente talentoso compara as informações que os caras dão e fala assim, isso não faz sentido, porra. Não faz sentido numérico isso aqui. Juro pra vocês. Olha aí esse dado que ela deu, interessante. 600 bases. Porra, então tudo é base? Mas e o que disso é justificativa para matar civil? Porque a história do hospital, por exemplo. Muito se falou sobre que o hospital foi errado o míssil e tudo mais. Vamos lá. O único envolvido nisso tudo, que tem motivo para esconder que bombardeou um hospital, é Israel. Porque é crime de guerra, Israel é um Estado, então responde, né, proporcionalmente. E a única pessoa que tem motivo para bombardear Gaza é Israel. E é razoável a gente observar alguns fatores que estão ao redor, né? Um pouco antes do bombardeio do hospital, a gente teve um pedido de evacuação. Exatamente. E aí, depois do ataque, eles publicaram um vídeo que não era nem desse ano. Exato. E que tinha 4 horas de diferença do ataque. Eu vi isso. Você viu? E depois eles excluíram. Então, não é muito suspeito isso? Por que eles... Pra caralho. E aí, cadê a grande mídia falando disso? Mano, galera, é foda, gente. Foda, gente. estão mentindo? Qual o motivo pra mentir dessa forma? Porque isso é considerado crime de guerra. Não, e depois, E aí assim, há punições sobre isso. Que há crimes de guerra, assim, sobrando, sabe? Assim, Sobrando. E eu faria até uma proposta, que assim, tem 5 anos já que a Palestina entrou com um pedido de investigação no Tribunal Penal Internacional para investigar crimes de guerra e crimes contra a humanidade que acontecem na Palestina. Está lá há 5 anos, né? E eles primeiro tinham uma discussão sobre... Foi quando o Trump disse que ele declarava guerra ao Tribunal Penal Internacional, porque ele ia começar a investigar Israel e ameaçava investigar crimes acontecidos no Afeganistão. Ele declarou uma guerra contra quantos juízes? Contra o TPI. Não, ele até proibiu a entrada. Brabo demais, né? Porra! Não, ele proibiu a entrada da procuradora do TPI nos Estados Unidos. Ele tirou o visto dela e tal. Então, eu diria assim, se quiser investigar os crimes do Hamas, é só, sabe, patrocinar a investigação no tribunal, porque eles investigarão os crimes por israelenses e também pelos palestinos, porque quando você investiga uma situação de guerra, Sim. você investiga o crime cometido por quem quer que seja, né?
Então, assim, é que Israel não quer. Israel é quem não quer essa investigação sobre crimes de guerra. Mas, assim, sobre o hospital é muito simples. Até correspondentes de mídia estrangeira, assim, inglesa e tal, em algum momento eles disseram, olha, não dá, né, para dizer que foi o Hamas ou foi a Jihad Islâmica, porque, assim, eles não têm arma para causar esse tipo de destruição. Se eles tivessem isso, eles estavam lançando sobre Israel. Sabe, o míssil dele chega lá em Israel, derruba uma casa e tal, mas não faz isso que fez com o hospital. Sim. Sabe assim? Eles não têm esse armamento para errar e acertar no hospital e destruir desse jeito. Lembra? Sabe assim? Então, mas é isso, você só precisa de uma versão alternativa, entendeu? Para tirar o peso. Meu amigo. Meu amigo. Ó, eu juro pra vocês, a gente às vezes fica escutando aquele discurso de que essa é uma situação complexa, né, e que é difícil. Não é difícil não, galera. Desculpa falar. Tá cada vez mais claro o que tá rolando. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia.